Bom, gente, então, boa noite a todos. A gente começando a nossa última reunião científica da SBNDF de 2022. A gente estava falando de política e de chapas. A gente aqui tem uma chapa única, que alguns membros que tiveram no último biênio vão continuar, como eu e a Isadora, e novos membros vão estar presentes. Para 2023, nós esperamos manter a mesma periodicidade das reuniões e contamos aí com o quórum de todos. Esse tema foi escolhido já desde o começo do ano, porque principalmente os trials avaliando a ação das glifosinas sempre usam como desfechos, no caso dos nossos trials renais, como desfechos secundários, desfechos de principalmente de insuficiência cardíaca e doença cardiovascular. E é um tema muito importante também, porque na análise de pacientes com doença renal crônica, no segmento de pacientes dialíticos, em 5 anos, quase 40% deles vão ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E aí eu gostaria de agradecer ao Juliano por ter aceitado contribuir com essa apresentação. E o Juliano, ele é um amigo meu pessoal, mas a formação dele é uma formação ímpar. Então, ele fez a graduação em medicina e a residência de clínica médica na Unicamp. Depois foi para São Paulo, fez a residência de cardiologia no INCOR, doutorado no INCOR. E ele faz parte de um grupo de pesquisa, que depois ele pode até falar melhor, só explicar assim, a magnitude e a grandiosidade do ELSA, né? Então, ele atualmente tem também esse vínculo. E ele tá com a roupinha aí do Sírio-Libanês, que ele tá de plantão na unidade coronariana, provavelmente. Boa noite, gente. Thiago, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, uma honra aí sempre ter essa missão difícil, mas do tamanho da honra que é falar sobre insuficiência cardíaca. Tem um terceiro amigo nosso cobrindo a gente aqui, o Marco está aqui me cobrindo enquanto estou fazendo a aula, então, mas eu que agradeço aí a oportunidade de apresentar uma visão do cardiologista, e acho que é a experiência de todo mundo, como nós trabalhamos sempre muito em conjunto no paciente com insuficiência cardíaca, né? Hoje, a história, conversei com o Thiago uns anos atrás, uns bons anos atrás, sobre a famosa síndrome cardiorrenal, por que cardiorrenal e não renocardíaca. A gente passou alguns bons minutos discutindo isso, cara. A gente vai conversar sobre isso o resto da vida, porque é um paciente em comum, né? Então, muita coisa do que eu vou falar, acredito que seja chovendo no molhado para muitos, mas eu acredito que entender, eu consigo transmitir do ponto de vista do cardiologista o manejo a partir de um histórico, né? A partir de como foi desenvolvido o manejo, o diagnóstico do paciente com insuficiência cardíaca, porque tudo ficou muito quiescente nos últimos 10 anos, 20 anos, e de repente veio uma chuva de novas evidências, né? Então, começando todo trial, todo guideline de insuficiência cardíaca começa dizendo que é uma síndrome clínica complexa, né? Onde o coração, pela sua incapacidade de oferecer necessidade tissular, faz isso, ou consegue fazer de modo imperfeito ou sob elevadas pressões de enchimento, né? E a causa pode ser estrutural, funcional pura e simples, ou ambas. A suspeita diagnóstica é feita a partir dos sinais e sintomas mais típicos. É muito mais comum encontrar nos quadros mais agudos, devido à capacidade de adaptação do organismo. Eu prefiro começar pela classificação, porque nós temos agora
não tão recente, mais recente, classificação quanto à fração de ejeção, onde dividiram entre o preservado com mais de 50 e a fração de ejeção reduzida abaixo de 40, e a fração de ejeção intermediária ou discretamente reduzida, como os guidelines americanos gostam de classificar. A cronologia, a insuficiência cardíaca aguda, muito mais florida, cheia de achados diagnósticos, de exame físico, e a etiologia do que nós encontramos nos crônicos no contexto do ambulatório. Menos achados clínicos e mais achados anatômicos, né, de exames. Quanto aos sintomas, a famosa classe funcional de dispneia da New York Heart Association, e quanto aos estágios. O American Heart, ele pega bastante nessa parte do paciente em risco de desenvolver uma insuficiência cardíaca, o paciente que já tem doença estrutural, mas não tem sintoma, o estágio C, que é o tratamento, a insuficiência cardíaca per se, já sintomática, e no estágio D, aquele paciente com insuficiência cardíaca avançada. Eu vou voltar algumas vezes nesse quadro. Apesar de uma ampla gama de diagnósticos diferenciais da etiologia da insuficiência cardíaca, um estudo, o brief do país, que são dados brasileiros em 2005, eles mostram que muito claramente nós temos praticamente 90% dos casos divididos em doença cardíaca hipertensiva, isquêmica, cardiopatia dilatada, doença de Chagas e valvopatias, em geral. Valvopatia principalmente mitral e aórtica. Assim, indo para o histórico de tratamento, eu acabei, não consegui, esqueci de colocar animação aqui, mas só para mostrar que algo que sempre foi muito difundido entre nosso meio, tanto nefrológico como cardiológico, é a restrição hidrossalina, e recentes meta-análises mostram, e estudos, ensaios clínicos randomizados mostram que a restrição muito acima do esperado, ou a restrição hídrica sem sintomas de congestão, não tem benefício em mortalidade, não tem benefício em internação, tem um pouco de benefício, um benefício marginal para sintomas, qualidade de vida. A segunda medida não farmacológica, que o estudo do Jack em 2017 mostrou que apenas 17% dos pacientes que recebiam alta hospitalar eram referenciados, era para reabilitação cardiovascular. Nós percebemos, tanto na prática clínica como nos estudos, um benefício bem proeminente de qualidade de vida, redução de internação, mas acredito que precisamos de uma quantidade muito mais paciente ano para ter benefício de mortalidade ou desfechos mais duros. Partindo para o diagnóstico farmacológico, bom, no histórico da insuficiência cardíaca, nós começamos só um segundo, vou diminuir. Desculpa. Nós começamos a receber bons artigos no tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca. Nos anos 80 tinha algo com hidralazina e nitrato, mas os grandes estudos são dos anos 90. Inicialmente os ECA, que eu vou comentar mais para frente, mas os beta-bloqueadores, o Merit em 99, mostrando uma redução de desfecho duro de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O Copérnicos também mostrando isso, e depois o Comet mostrando o benefício do carvedilol sobre o metoprolol, mas no contexto de pós-infarto, né? Então, no contexto de beta-bloqueador, nós temos 20 anos de evidências científicas. Partindo
pro caso do IECA, nós observamos que o primeiro estudo aqui, 92, com com o Solvit, com o SAVE, deixa eu colocar aqui, com redução de morte, com redução de internação, com redução de morte cardiovascular, tudo muito desfecho duro, muito benefício. E depois o Solvit também mostrando isso, e nós passamos quase, pelo menos 20 anos prescrevendo IECA, inclusive sobre o BRA, onde o benefício de mortalidade mostrado no Valreft mostrou não tinha benefício para morte, no entanto, o desfecho combinado, aqui embaixo, nós tínhamos um benefício de desfecho composto do uso do BRA. E, no final, uma revisão sistemática da Cochrane, tem uns 10 anos, essa revisão mostra que head-to-head, contra o placebo não aparece, reforça a história da não mudança de mortalidade com o uso de BRA. No entanto, quando a comparação head-to-head IECA versus BRA, eles são similares, provavelmente direcionado porque o BRA é uma medicação mais tolerável. Assim, por anos, quem falava o IECA ou BRA, na verdade é o IECA, e em caso de intolerância a BRA. Bom, com relação aos antagonistas receptor de mineralocorticoide, os 3 estudos, o RAILS, o ênfases e o êfesos e o ênfases, mostrando redução com espironolactona e eplerenona de mortalidade e desfecho combinado também. Ou seja, até 2010 nós tínhamos 10 anos de uma tripla terapia, do tripé, do tratamento medicamentoso na insuficiência cardíaca, e assim foi por muito tempo, até que nós começamos até que o primeiro estudo com o inibidor da neprilisina, angiotensina, veio. Foi o Paradigm, onde ele mostrou que houve uma redução de evento combinado, de desfecho combinado, depois de um run-in, com pacientes selecionados, sem histórico de angedema, que nós já sabemos que eram desfechos comuns na associação IECA com o inibidor da neprilisina. Então, por isso que nós temos um BRA. E veio um benefício que, a princípio, bem proeminente de redução de morte de qualquer causa, mas como desfecho secundário. E depois, com o Pioneer, nós observamos alteração de NT-proBNP, mais 2 ou 3 artigos mostravam desfecho substituto como desfecho primário, ou seja, NT-proBNP, mudança em percentual do baseline, mudança nominal, sem alteração, sem benefício em mortalidade e hospitalização. Por isso, só que também mostrou, sem benefício, na vida real, a comparação dos inibidores da neprilisina com o tratamento normal, com o tratamento habitual, mostrou uma ausência não conseguiu provar a superioridade em morte. No entanto, com primeira hospitalização e recorrência, houve um benefício até então marginal, com muito menos hipercalemia, melhora de qualidade de vida. E o ano passado saiu um registro dos pacientes que recebiam alta após a hospitalização por insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, onde havia uma incidência de mortes por todas as causas menor no decorrer do primeiro ano pós-alta com o sacubitril/valsartan. Isso é um estudo de vida real, é registro.
Muita discussão no novo tripé do tratamento, se seria os inibidores de neprilisina sobre os IECAs, ou se era só em casos selecionados, onde o paciente usando o IECA apresentasse piora da insuficiência cardíaca. Isso foi muito discutido, isso vem sendo muito discutido até o último ano. E no meio disso apareceu os inibidores SGLT2, né? Primeiro com a dapagliflozina, com a DAPA-HF, depois com o APRIL Reduced, e todos eles mostraram benefício de desfecho composto, o desfecho composto morte e piora da insuficiência cardíaca e hospitalização. A grande maioria dos trials foram esse desfecho composto, ele devido, uma boa parte do benefício é devido à hospitalização por insuficiência cardíaca, e depois isso ficou muito claro nos pacientes com insuficiência de fração de ejeção reduzida. No entanto, os dados atuais desse ano, do final do ano passado, mostraram que a DAPA e a empagliflozina também tem uma boa ação de desfecho composto com benefício estatístico em pacientes com fração de ejeção preservada. Assim, eu termino o histórico do tratamento medicamentoso principal aí da insuficiência cardíaca. Tem diversos outros estudos marginais com hidrazina nitrata, digoxina, ivabradina, os estudos de dispositivo, com CDI, com ressincronização cardíaca, com suporte circulatório mecânico, mas eu me ative ao tratamento medicamentoso, que eu acho que é o mais dia a dia nosso, né? E assim, uma sequência de slides de uma aula do American Heart sobre a nova diretriz, que eu acho as diretrizes desse ano eu acho muito didática no contexto do manejo, para nortear o manejo desse tipo de paciente. Como eu disse que voltaria naquela classificação por estágios, eles começam a pensar num paciente ao risco muito antes, e então, por isso, eles tendem a tratar de modo muito mais agressivo a pressão, inclusive com estudos agora mostrando um controle mais agressivo, tendo benefício muito evidente. Os pacientes com diabetes, agora o American Diabetes Association colocou a SGLT2 ali bem já na estratégia inicial, como alternativa inicial. Então, e cada exposição ao risco de insuficiência cardíaca ser já tratada com agressividade, eles percebem que uma boa parte dos pacientes não tem mudança. Eu esqueci o número correto, a incidência correta, mas é uma bela porção de pacientes que poderiam ter o tratamento mais otimizado e não tiveram durante o primeiro ano de segmento. No paciente com doença cardíaca estrutural já observada, apesar de ausência de sintomas, é importante já o início do tratamento, já indicação. Assim, pacientes pós-infarto é muito comum que nós observemos pacientes com disfunção ventricular importante e assintomáticos ali nos primeiros meses e após tratamento medicamentoso, reabilitação. Se esse paciente se encaixar nos critérios, é importante levar para dispositivo eletrônico cardíaco implantável. E como que nós pensamos, qual que é o racional hoje
defendido pelos guidelines, tanto americano quanto europeu, para os pacientes com insuficiência cardíaca sintomática e a insuficiência cardíaca avançada, ou seja, estágios C e D. O primeiro passo é: tenho o diagnóstico, tenho disfunção, e então eu vou entrar agora a terapia base são 4 drogas. Eles consideram como o inibidor da neprilisina como primeira opção, em caso de indisponibilidade, seja ela financeira, seja ela logística, o IECA sobre o BRA. O beta-bloqueador, o antagonista de receptor de mineralocorticoide e o inibidor da SGLT2. Eles entram com... Alguns mais entusiasmados começaram a chamar isso de quarteto fantástico. E o diurético, conforme necessário. E eles pegam muito nesse passo 2, que é: você precisa trazer o paciente de volta para o consultório, ele precisa ter o segmento, e no segmento você precisa otimizar a terapia baseada em guidelines, seja ela na dose, porque sempre o paciente vai se beneficiar da maior dose factível para aquele tratamento. Então, se você começa um metoprolol 25 e ele não está beta-bloqueado, você deve aumentar isso. Eles têm enfatizado muito devido a essa ausência de otimização, esse buraco na otimização terapêutica. Além de tudo, todos nós sofremos com a adesão do paciente, tentando, mas o mais importante é tentar a educação, as clínicas de C, e criar metas de benefício. O terceiro passo é observar as nuances. Eles falam muito sobre o paciente afro-americano para hidralazina e nitrato, os pacientes com disfunção importante e uma classe funcional não 4 para dispositivo, para desfibrilador implantável, os pacientes mais sintomáticos para ressincronização cardíaca, em caso de não melhora, considerar terapias adicionais. Eu vou citar num dos próximos slides também. E aí, nós chegamos no quinto passo, que é: o paciente está compensado, tudo bem, ele vai voltar, e eu mantenho esses 5 passos, assim, com sintomas com a melhora dos sintomas, mantendo o tratamento otimizado pelo guideline, ou é o paciente que não melhora, onde a gente vai para um centro de especialidade, onde escolhemos ou suporte circulatório mecânico, transplante cardíaco ou cuidados paliativos. Um estudo Circulation do ano passado tem um insight interessante, porque nós sempre, no diagnóstico, nós optamos por pensar no bloqueio fisiopatológico da insuficiência cardíaca, que é o bloqueio neuromoral ali do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entendo tolerabilidade, a gente introduz o beta-bloqueador, o antagonista receptor mineralocorticoide. No quarto passo seria a substituição do IECA pelo inibidor de neprilisina, e o quinto passo, o inibidor da SGLT2. Ele propõe pensarmos de um modo diferente, como já que temos diversos estudos comprovando o benefício da DAPA e da empaglifosina, já iniciar esse tratamento junto ao beta-bloqueador. Em caso de tolerabilidade, como não temos muita repercussão em parâmetros hemodinâmicos, o segundo passo, iniciando o inibidor da neprilisina, e por último passo, o antagonista receptor mineralocorticoide. É importante lembrar que o NNT de morte do antagonista receptor mineralocorticoide é muito baixo, 8, 9, eu lembro que eu acho que o Razor era 9. Então, assim,
É, é um insight para pensar, mas eu acho que sempre nós temos que nos atentar ao benefício muito importante do inibidor do antagonista de receptor mineralocorticoide para deixá-lo num último passo. É muito comum os cardiologistas, eu queria depois, né, pensar, ver a opinião de vocês, mas é muito comum que nós não observemos paciente com condições de uso e sem antagonistas de receptor mineralocorticoide. Com relação à congestão, acho que o grande problema nosso, né, quando nós especialistas temos a maior interface de tratamento junto, que é no paciente congesto, né? E assim, na verdade, eu acho que esse slide ele mais corrobora o que os brasileiros fazem e fazem muito bem, que é diurético e depois dobra a dose de diurético, não deu certo, pode a infusão contínua, não deu certo o bloqueio sequencial, provavelmente adicionar um antagonista receptor mineralocorticoide e na alta sempre oferecer o plano de diurético. Então, eu acredito que todo mundo aprendeu, pelo menos a maioria aprendeu desse jeito. A gente faz isso há muito tempo e faz muito bem. Essa agressividade inicial, nós já sabemos que o porta-agulha de furosemida tem benefício de alta, então é uma prática comum nossa já no país e acredito que só veio para corroborar a nossa prática. Como eu disse, naquelas terapias complementares, eu acredito que o paciente com insuficiência cardíaca sempre precisa de uma avaliação mais holística, mais baseada sempre em avaliação de anemia. A gente pega muito paciente anêmico. O nefrologista tem um cuidado mais especial isso, porque a doença renal crônica já leva pela deficiência de EPO a uma anemia. E a gente costuma ver muito paciente anêmico, muito insuficiência cardíaca anêmica, e já temos estudos mostrando que a reposição de ferro intravenoso tem benefício considerável em classe funcional e qualidade de vida. Os nossos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam muito diagnóstico de apneia, distúrbios do sono, como apneia obstrutiva do sono, síndrome de resistência de vias aéreas, e é importante procurar de modo ativo isso, não esperar que o paciente nos fale sobre ronco e distúrbios de sono, né? A maioria da nossa população com insuficiência cardíaca são hipertensos, então a gente tem muita margem para deixar os pacientes em dose máxima de medicação, mas, além de tudo isso, adicionar medicações é necessário. E o manejo do diabetes, que eu acho que esse início, essa terapia inicial com o inibidor da SGLT2 foi a grande mudança dos últimos anos. E, bom, com relação ainda às terapias adicionais, eu acho que ele acaba a otimização guiada pelo guideline, ele acaba repetindo muitas vezes algumas coisas, mas eu acho que é no sentido de enfatizar: meu paciente está bem, ele está com melhora dos sintomas, eu preciso ativamente criar um mapa mental para observar se eu tenho mais alguma lacuna para preencher no tratamento. E, bom, até agora eu falei com base, a maioria dos estudos, com fração de ejeção reduzida, é onde a gente tem mais evidência de melhora. Não que temos mais estudos, mas temos mais evidência de benefício. O paciente com a dor, e assim, no decorrer dos estudos, começamos a perceber que os pacientes com aquela fração de ejeção
a antiga disfunção cistodiastólica, que é aquele 40% a 50%, ele é um problema, porque ele contamina a amostra, e a gente precisa estratificar numa análise secundária por fração de ejeção. Esse 40 a 49, ele acaba ficando no meio do caminho e ele contamina para os dois lados, tanto para a fração de ejeção preservada quanto para reduzida. E o que nós temos de evidência é que diurético melhora classe funcional, melhora tempo de internação, melhora qualidade de vida. Agora nós temos os inibidores do SGLT2, então ele entra como recomendação 2A, e todos os outros, apesar de nós usarmos, apesar de mantermos sempre, eles acabam caindo de recomendação por conta de uma evidência, de uma falta de evidência robusta. E assim também funciona na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Isso é muito claro para nós. A gente costuma falar da angústia de tratar o paciente assim, porque você dá diurético e ele acaba melhorando. Agora também é inibidor da SGLT2, mas o benefício científico do beta-bloqueador, do antagonista receptor mineralocorticoide, e do IECA-BRA e inibidor de neprilisina é marginal. Então, a gente percebe que os pacientes mais próximos da fração de ejeção de 50, como eu disse, o 41, 49, ele também contamina esses pacientes com fração de ejeção preservada, mas os pacientes com fração de ejeção, quanto menor, eles apresentam mais benefícios. Isso parece um contínuo, né? É difícil nós criarmos estratificação muitos braços, mas o contínuo mostra isso para nós. E eu queria terminar voltando sem a animação naquele slide sobre os passos de tratamento, que para mim é um resumo do que a gente faz no dia a dia. E é importante, eu brinco com os meus residentes, que eu fico, é importante que o residente tenha isso no banheiro, na cozinha, depois do consultório, para exatamente lembrar e fazer isso como uma busca ativa das premissas de melhora no tratamento, porque muitas vezes chega um paciente desse no consultório, 32% assintomático, tudo bem. Aí às vezes não está usando inibidor não está usando um antagonista receptor mineralocorticoide, às vezes está com BRA, mas nunca usou IECA, agora o Entresto. Aliás, a recomendação é não trocar se o paciente está bem, e no caso de insuficiência cardíaca de novo, iniciar o inibidor de neprilisina. Né? E eu acho que esse exercício de busca ativa da melhora das possíveis lacunas de tratamento do seu paciente é quando a gente a grande mudança, além das duas novas drogas aí dos últimos 5 anos. Então, acredito que os próximos anos a intensidade das discussões vão se manter acerca da troca do inibidor da neprilisina sobre o IECA como tratamento inicial, qual a modalidade, qual a cronologia de introdução das drogas, e novos estudos saindo para como o vericiguat, como pacientes em terapia on-top sem a frequência cardíaca muito controlada, com controladores bloqueadores do canal IF. Então, isso ainda acho que vai trazer muita discussão, como nós temos observado nos últimos, principalmente, 3 anos aí. Acho que é isso que eu queria passar. Opa, valeu, Gil. Excelente apresentação, muito clara e prática para o dia a dia. Eu vou abrir para as perguntas dos colegas, mas primeiro já vou emendar 2 aqui. Primeiro, falar uma coisa aqui nas apresentações que eu já fiz para cardiologistas, acho que o que a gente mais contribui atualmente
é falar para que seja calculada a taxa de filtração glomerular estimada, porque ficou muito arraigado valores absolutos de creatinina, né? 1,5 de creatinina como sendo um ponto de corte, que não faz nenhum sentido, né? Então, hoje, com as calculadoras que a gente tem disponíveis aí na internet, no celular, a gente sempre fala para os colegas, tanto os nefrologistas também, mas principalmente para os cardios, utilizarem isso para avaliar como que está a função renal do paciente. Mas as minhas duas perguntas, O é, Thiago, só te cortar, aquela não pode falar. famosa no creatinina de 2 suspende tudo, né? Nossa, é de cortar o coração, né? É, é tipo isso, é. Mas assim, né, tem uma meia-culpa também. Os estudos de nefrologia há 20 anos, os de nefrologia usavam esses critérios de creatinina, tanto para homem, 1,5 para homem, 1,2 para mulher, e enfim, não tem nada a ver, né? Bom, mas assim, qual que é a frequência de retorno ambulatorial de um paciente com IC? Talvez esse paciente que entrou nos trials aí, de gliflozina, sei lá, um paciente com uma classe funcional 3, porque assim, na nefrologia, quando a gente pega um paciente com estágio 4, aquele paciente com taxa de filtração ali menor do que 30, a gente não deixa ele ficar mais de 3 meses sem retornar no consultório. E aí eu queria saber o tempo para vocês em relação a isso. E tem se falado muito agora na nefrologia do ciclosilicato de zircônio, que é o Lokelma. É uma medicação que é um trocador de íons que ele baixa o potássio. Então, isso vai permitir que vários pacientes que a gente não conseguiu usar bloqueador do receptor de mineralocorticoide, a gente use, mesmo IECA ou BRA. Então, isso tem se falado muito, assim, na nefrologia, e ano que vem vai estar disponível no Brasil. Aí eu queria saber se na cardiologia existe algum comentário sobre isso. Eu nunca vi isso os colegas cardiologistas falando sobre isso. E aí, ainda em luz das medicações que vão chegar da finerenone, que um problema que sempre falam que foi o mesmo problema do Rails, de muita hipercalemia. O problema é a polifarmácia nisso tudo, né? Que o É, cara já tem é. 5, vai E aí ficar o com 10. pessoal, e aí o pessoal bota a culpa no potássio, né? O coitado do potássio. Né? Mas então, É, basicamente assim, o que que se fala do zircônio e qual a frequência de retorno? seguinte, putz, ótimo, obrigado por perguntar que eu consigo comentar essa primeira, que eu acabei não colocando na apresentação, mas primeiro que a gente sempre determinou, depois dos guidelines da American Heart, o famoso CUN7. Então, assim, todo paciente com alta pós-infarto, pós-insuficiência cardíaca descompensada, ele deve retornar ao consultório dentro de uma semana. E exatamente para fazer a famosa clínica de insuficiência cardíaca. Como você está tomando, traga os seus remédios, traga as suas caixas, me mostra como você está tomando, cadê a caixinha, sabe aquela caixinha que eles trazem, quem está dando remédio, como está dormindo, como está acontecendo, como que mudou a nutrição, como é que está a água em casa, com refrigerante, embutido, todas essas nuances. Isso já era uma prática muito comum no nosso consultório, já era assim, a alta, o retorno é antes do dia da alta, então se foi numa alta da quarta, volta antes de quarta para a gente ver. E esse ano no Congresso American Heart saiu um estudo bem legal, que é um estudo de intervenção do paciente, no paciente, ou seja, recebeu alta, 3 dias ele volta e eles aumentam a dose das medicações no quanto dá, mais 3 dias ele volta. Isso dá um benefício estatístico importantíssimo para rehospitalização, que a rehospitalização já foi 50%, virou 20%. No Brasil, nós temos altíssimas taxas de reinternação em 30 dias, coisa próxima de 1/3. E a briga do tratamento da insuficiência cardíaca é uma das primeiras metas é impedir a reinternação, porque a reinternação é um preditor de morte, é um preditor de piora de classe funcional, um preditor de tempo de alta. Então, isso
O retorno em 7 dias é importantíssimo, a reabilitação antes dos 30 dias é importantíssima, e ele, assim, o paciente vai embora, vai de alta e volta no consultório 2 vezes no primeiro mês. 3 não costumo ver, mas 2 é bem importante. O paciente vai de alta, volta no consultório primeira semana, e até aí no primeiro mês ele volta de novo. Então, porque senão volta internado. E se ele estiver Então, bem no final do primeiro mês, aí quando que vai ser a próxima consulta? geralmente, esse paciente no primeiro mês, no primeiro ano, ele passa 4 ou 5 vezes, em média 4 vezes no cardiologista pós-alta. Legal. Que daria uma vez a cada 3 meses, Sim, uma é vez a cada pouca gente. 4. Aham. Então, e assim, quando a gente vê o estudo, quando vê o pessoal falando, quando eu era, né, residente, eu falava, pô, não é demais, cara, o cara tá chegando. Hoje eu percebo que, assim, é extremamente importante. A cada consulta você faz uma mudança absurda. Não preciso muito. Semana passada recebi um desses e, assim, nada relacionado à insuficiência cardíaca descompensada dele, mas ele parou de tomar o AS. E aí volta a tomar o AS. Eu falo, pô, mas eu não lembrava, eu não sabia que com tanta medicação eu já estava tomando Plavix, eu não sabia se eu precisava voltar mesmo, eu já estava tomando um. Então eu volto a tomar, volta. Uhum. Então, esse tipo de coisa, por mais que pareça absurdo, a gente pega e, por isso, pelo menos até o primeiro ano, que é outro benchmark, é outro marcador de hospitalização, que parece que são 2 pacientes. O paciente que interna e vai de alta até o primeiro ano, para que ele não reinterne, e depois desse primeiro ano, acho que a educação do paciente já está mais sedimentada, ou as medicações já estão mais sedimentadas, ele já participou de um programa de reabilitação, ele já está adaptado à doença, a reinternação menos crítica. E sobre o Zircônio. quelante de cálcio, do zircônio, eu ouvi por você. E eu vi por você, né, no nosso grupo, e fui atrás. E aí, quando eu ia atrás, você mandou os artigos, eu achei super interessante. Eu acho que isso vai invariavelmente trazer um benefício absurdo, porque você vai começar a dar a medicação no melhor dela, né, que é na maior dose tolerada. E todas as meta-análises, revisões temáticas de insuficiência cardíaca, ele aparece ali como desfecho: morte, internação, morte, hospitalização, piora da insuficiência cardíaca, desfecho de segurança, hipercalemia. Aham. Então, então numa revisão da Cochrane, ela mostra que o BRA tem menor de WOD lá, que é a saída, a suspensão da medicação por reação adversa, que é basicamente hipercalemia, né? Então, acredito que quão promissora é a droga para o tratamento, com certeza acho que vale a pena tomar mais um remédio para ter isso na dose máxima. É Legal, beleza. muito, é muito clássico para o cardiologista que a maior dose da insuficiência cardíaca é a melhor. Então, um bom comentário. Eu não, você tem uma expectativa de preço, que a Manuela falou, o grande problema vai ser o preço, né? Eu não sei, sei lá, eu botaria que vai dar uns R$ 400 por mês. É muito caro, não. Em cima de tudo que o paciente já gasta, é. Não, sim, sim. Eu concordo plenamente, Manuela. E assim, para a gente já não está sendo fácil, porque até agora que na rede básica a gente tem metoprolol, tem IECA, tem Aldactone,
Agora a gente precisa trocar não, mas quem já usa mantém, mas o paciente vai embora com um inibidor de angiotensina em trecho, ele custa por volta de R$ 200, e um inibidor da SGLT2 é a mesma coisa. Então, assim, Não, isso tem que ser financiado pelo sistema de saúde. a, a, eu não vi, eu preciso checar, eu não vi, mas eu não vi, eu acredito que não existe ainda análise de custo-efetividade com isso na população brasileira, mas baseado num estudo prévio onde simvastatina é mais custo-benéfico, porque a gente não usa nem estatina dos pacientes, a gente, isso é inviável do ponto de vista público, mas eu acredito que a gente vai precisar, em algum momento, sentar, olhar a análise de custo-efetividade e ver patente, e ver subsídio para isso, porque É, teve porque um estudo... existe muita comoção com oncologia, né? E assim, se você for ver É, o grande lucro da indústria farmacêutica agora são os biológicos para oncologia. E ninguém a fica minha, assim, muito assim, sensível, nossa, é caro, tipo, não tem. Então, acho que a gente tem que levantar a bola, né? Tanto da cardio, da IC, quanto da nefro, que, assim, populacionalmente, a gente disponibilizar essas drogas ia ter um benefício muito maior do que você dar um pembrolizumab como resgate para um cara com uma doença super avançada, assim, né? a minha doença mata em 30 anos, né? É, Isso é muito. Tem um estudo clássico, né, de xenodioma que, dada uma internação por insuficiência cardíaca, mortalidade é de 50% ao ano, mata mais que câncer de pulmão. sim, sim. Mas Mas não não comove. o Não com- apelo é complexo, né? Então, isso é amplamente discutido em muitas mesas, e fugindo um outro exemplo dentro da cardiologia, a dislipidemia, né? As inibidores da PCSK9, né? R$ 1.000 por mês, R$ 1.200 por mês. Quanto tempo esse paciente vai tomar, entendeu? Sim. Então, a gente ainda tem um entrave de preço, e eu acredito que isso vai ser um entrave cada vez mais comum e cada vez mais intenso. Mas assim, o que conforta é que é um entrave para todos os países. Não é Sim, sim. que não é que é fácil lá nos Estados Unidos, ou não é que é fácil na Europa, para todo mundo é complicado arcar com isso daí, né? Sim, sim, O concordo. Fabrício está com a mão levantada. Fabrício, vai lá. Se quiser ligar a câmera e quem quiser participar também, gente, fiquem super à vontade. Vai lá, Fabrício. E Eu obrigado, vou, Emanuel, pelo comentário. que isso? Eu vou mandar ligar só o áudio aqui, porque a luz aqui está ruim. Obrigado, Juliano, pela generosa palestra, fazendo trocadilho aí com o nome. Foi muito boa, muito legal mesmo ouvir dos cardiologistas. Acho que essa interface nefro-cardio ela tem que ser estimulada e a gente tem que estar próximo mesmo, porque são pacientes que estão muito juntos, né? A síndrome cardiorrenal ou nefrocardíaca, que seja, ela nos aproxima de maneira muito intensiva, assim, né? Não, eu queria te provocar. O Tiago fica nos provocando, né? Provocando a gente dar aulas aqui na SBN. E tempos atrás eu falei sobre a ultrafiltração na insuficiência cardíaca, né? Ah, O Aquadex, e pouco tempo depois, na Reddor, teve uma palestra da mesma tecnologia de um espanhol que tem experiência lá, não me lembro se em Barcelona ou em Madrid. Lá é financiado pelo Estado e tal, né? Enfim, pelo país, eu não me lembro exatamente o tipo de financiamento, não era por convênio, houve até essa discussão e tal. Claro, você mostrou uma coisa já de guidelines, são as coisas que já estão muito mais bem estabelecidas. Mas a gente tem lido, né, nessas aulas, a gente acaba vendo algumas abordagens um pouco novas abordagens, né? E muitas das coisas que ele falava exatamente da reinternação, né? Muito frequente, e olha que eu estava lendo textos americanos, né? De reinternação pós-alta de IC com o paciente, quer dizer, é como se ele já saísse hipervolêmico e logo ele voltava, Vai voltar. sim. exatamente, com sintomas,
enfim, aí tem a discussão do uso de diurético como estimulador do sistema renina-angiotensina-aldosterona, as vantagens da ultrafiltração na perda de sódio, enfim. Mas eu achei interessante o que você falou agora há pouco, que pareceu aquela coisa prosaica, mas super efetiva, né? Que às vezes o que faltava dele era consultas suficientes pós-alta. Talvez isso seja barato e super efetivo na redução da intervenção. Mas é mais uma provocação, o que você tem visto, como tem sido a cardiologia em relação a isso. Provavelmente, acho que na medicina mais fenotipada, talvez a gente identifique aqueles que vão se beneficiar desse tipo de tratamento. Eu acho que é o futuro a gente fenotipar um pouquinho mais. A gente vai ter os guidelines, mas vai ter aquela liberdade para identificar nossos pacientes e né, acrescentar os diuréticos, por exemplo, acetazolamida, enfim, algumas coisas que a gente tem lido aí, surgido, os próprios aquaréticos, enfim. Mas especificamente, ou com certa ênfase aí na ultrafiltração, o que vocês, na cardiologia, têm visto desse tema? Fabrício, obrigado pela presença aí, obrigado por uma honra mesmo. E você estava terminando a pergunta, eu ia falar e você já respondeu para mim. Eu concordo plenamente. Existe eu brinco com os meus residentes, existe um negócio chamado 2B dentro do guideline, que é um mundo. E é um mundo que a pessoa fala, é 2B. Eu falo, não, cara, entende o que é o 2B. O 2B é o seguinte, você aplicou o que o guideline já mostrou, o que os estudos mostram que funciona. Pega quantos pacientes seus estão no 2B. Então, assim, você colocou furo 2,6 miligramas por quilo na entrada. Você dobrou as doses de furo. O paciente tolerou, não urinou, não deu a quantidade suficiente. Você bloqueia o néfron, faz bloqueio sequencial de néfron. Não funciona. Vocês podem dizer melhor que eu, mas o benefício líquido do estudo da ultrafiltração foi com complicação de acesso vascular. Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu tenho disponível, se eu tenho disponível, meu paciente está muito acima do peso, não respondeu à terapia diurética. A gente sabe que tem paciente com resistência diurética. Por que não? Acho que está no 2B, ele está inclusive ali contemplado naquele fluxograma de terapias alternativas, né? Terapias complementares, ele fala. Então, a tentativa de terapia complementar. Então, eu acredito que... Então, teve uma aula do Brown dos próximos 10 anos da cardiologia, e eu não acho que é da cardiologia, eu acho que é da medicina em geral. Eu e o Thiago tivemos um paciente em comum que a gente acabou de fazer isso, que é fenotipagem e terapia gênica, né? Eu acho que uma hora a gente vai começar a olhar o paciente que vai mais, o paciente, a gente vai individualizar o tratamento. Se você faz uma estratégia, eu até publiquei um trabalho disso com o meu chefe, mais para no contexto cardiológico, que eu preciso fazer estratégia de massa ou medicina de precisão? Eu acho que, na verdade, a gente precisa estar no meio termo ali. A terapia de massa, baseada em guideline, ela é barata, ela é eficaz e ela funciona. Para algumas pessoas, não. E aí, para essas pessoas, a gente precisa individualizar. Se a individualização no 2B é colocar uma ivabradina para reduzir a frequência, é um paciente com FA que eu preciso dar digoxina, que todo mundo demonizou, todo mundo amava, passou a demonizar. Eu acho que não é nem o céu nem a terra. Existe o paciente que responde. Se é a ultrafiltração, eu acho que a gente vai esbarrar sempre nas mesmas coisas, né? Que é preço, que é filtro, que é o acesso, e é o pacote, né? Mas assim, se eu tenho experiência, disponibilidade e eu tenho o paciente para fazer isso, eu acho que só tem a trazer de benefício ao tratamento adicional. Eu acho que uma coisa bem interessante, assim, que a gente não tem aqui no Brasil ainda, mas são os catéteres para fazer ultrafiltração como se fosse PICC. Fique. Aí é bem menos invasivo. Hoje em dia a gente não tem mais problema de acesso, assim, funcionando com ultrassom, né? Nem acesso de diálise mesmo, mas deixa a terapia mais fácil, assim, mais execuível, assim.
E assim, a gente não abordou hoje muito a parte de tratamento da IC descompensada, porque também é um mundo, né? De você falar agora de acetazolamida, de você começar ISGLT2 quando o paciente interna com gesto junto com furosemida, né? Mas eu acho que isso vai ser o futuro, assim, o paciente que interna com IC descompensada com o gesto e não está usando o SGLT2, a gente já está meio que autorizado a começar a furosemida e o SGLT2, né? Isso. Já tem até algumas apresentações, algumas pessoas falam, já começa porque ele tem ação glicosúrica ali, ele vai dar uma ajuda considerável para o diurético. Sim. E, assim, é aquele Mais um negócio, bloqueio, né, né? no néfron, né? Mais lá proximal, né? É Mais um outro um, né? bloqueio, um outro Mais um Mais um. bloqueio, é. E assim, eu falo que era um livro que a gente não sabia ler direito e agora a gente sabe muito ler. Lá atrás, o pessoal fez um estudo mostrando que o NT-proBNP era um prognóstico de mortalidade na alta da insuficiência cardíaca descompensada. Estava lá atrás já escrito. Então, quando a gente começa a perceber que, pô, se eu der uma pancada de diurético nesse cara, ele sair mais leve, ele vai ser mais congesto, a qualidade de vida melhora. Não, melhora a hospitalização, melhora a morte. Então, beleza, a gente começou, então a gente tem benefício para fazer diurético até de um modo, eu não gosto da palavra agressivo, mas eu acho que intensa, né? Um diurético intensivo. E aí a gente agora tem uma inibidor da SGLT2 que bloqueia. Aí a gente faz um bloqueio sequencial com tiazídico. Então, se eu consigo oferecer isso o quanto antes para o paciente, depois saiu o estudo que mostrou que não basta só NT-proBNP na alta, eu tenho tempo porta-agulha. Então, agulha do diurético, né? Então, a história foi se escrevendo e para a gente hoje é muito claro que o paciente precisa perder líquido e sair da congestão o quanto muito a maior intensidade possível da congestão e o quanto antes. Então, Você falou uma coisa interessante que eu gostei, porque o agressivo parece desproporcional e o intensivo né? na proporção devida. Tem um editorial de antigo, de uns artigos de 2 estratégias de fluido para paciente em ventilação mecânica, que o Rivers faz um editorial e ele brinca, ele fala, ó, que uma estratégia era mais agressiva, né, com diurético mais, e a outra um pouco mais conservadora, e ele fala, ó, na medicina, às vezes, não é igual na política, às vezes você tem que ser agressivo ou intensivo e, às vezes, conservador. O timing é o momento, né? Não é errado você ser intenso em algum momento e pisar no freio em outro, né? A questão é você Exato. fazer isso de maneira adequada, no tempo correto, né? Isso é E, verdade. Agressivo talvez não, mas intensivo com certeza, né? E algo interessante, uma coisa interessante que falou que é legal do timing é uma coisa que você só consegue explicar para médico. O timing ele muda durante o tempo, então ele não é binário. Se eu escolher hoje o diurético e não deu certo, a gente vai progredir. Ah, então por que não entrou lá atrás? Não, porque o tratamento inicial é isso mesmo. Então, o timing muda, a intensidade muda durante o tempo, ou para cima ou para baixo. Ah, dei, sei lá, 200 miligramas de furosemida, a creatinina saiu de 2, o MDRD, o CKD caiu de 50 para 20. Não, pera, segura, então eu acho que a gente passou do ponto. Mas a gente não estava errado lá atrás, isso foi uma resposta ao tratamento, né? Então, acho que isso é interessante e só dá para explicar para profissional de saúde. Se tentar explicar para pessoal de exatas, eles falam, mas como assim mudou e agora você vai voltar? Então é sempre um desafio. A Emanuela quer falar. Vai lá, Emanuela. Vou tentar aqui que meu sinal está um pouquinho ruim. Boa noite, Juliano. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que é um dos temas assim que me contagia muito, porque a gente tem muito idoso em tratamento conservador, né? E grande maioria de diabéticos e de cardiopatas, né? Assim, se a gente olha para um ambulatório de nefrologia, tratamento conservador, é isso que a gente vê no dia a dia. E, na verdade, o que nos deixa um pouco ansiosos é com as situações limítrofes, né? A gente vê toda essa gama de terapia nova aí, né? A gente muito animado no uso de SGLT2 para várias coisas hoje em dia, mas
Não é incomum eu receber no consultório um paciente com IC, mas já com uma taxa de filtração glomerular bem reduzida. Esse é o grande problema, né? E até onde eu consigo entrar com o SGLT2. Eu sei que, assim, a gente tem liberdade para usar SGLT2 até entrar em diálise, mas aquele paciente que está ali bem limítrofe, né? E que tem um clearance ali abaixo de 25, 20 de clearance, e ele está numa IC descompensada. E aí, entra ou não entra com SGLT2 de cara? Entendeu? Essa é uma das dúvidas que eu tenho. Eu acredito que não é somente a dúvida. Eu acho que a gente tem que botar na conta um pouco de trial, porque eles excluem os seus pacientes. Eles excluem esse paciente, né? Esse paciente não está no trial, né? O cara com gesto, limítrofe, que vai para diálise ou não vai para diálise, eu vou começar ou não vou começar. Eu acredito que do que a gente faz de prática clínica, esse cara tá muito limítrofe, você não sabe se você vai entrar ou não. Às vezes 12, 24 horas te mostram isso. Você começa com o tratamento basal ali do diurético, você começa esse paciente com gesto do internado, né? Ou mesmo ali pré-internação, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. A nossa tendência é começar no guideline e assim, respondeu, deu tudo bem, vamos lá, a gente consegue testar. Às vezes, do 24, 48 horas te responde. Não é uma dúvida somente sua, não. Acho que é uma dúvida geral, porque esse paciente geralmente não está no trial, então ele não entra. E aí aquele negócio, o estudo de vida real mostra que os pacientes com estágio 4 e 5 têm usado e estão usando e com benefício. Mas se a dúvida existe, eu acho que vale a pena a gente começar com o que está ali já no bem sedimentado estabelecido, né? E 2 dias te dão a resposta. Tá joia, Juliano. Você Obrigada. tem alguma... O que você pensa, Thiago? Eu penso que na vida real não é fácil começar num paciente com taxa de filtração ali de 30, de 20, a ureia sobe muito, apesar de o pessoal falar que você não tem que pedir ureia, a gente pede ureia, e não é fácil. Então, ainda mais, né, como a Manuela perguntou, nesse contexto do paciente descompensado, eu acho que a gente tem que talvez selecionar o paciente que de baseline tinha uma taxa de filtração um pouquinho mais alta, assim, uns Maior, né? 40. Uma impressão só. Mas também a gente tem que deixar de ter medo da creatinina subir nesses pacientes quando a gente começa o tratamento de descongestão, né? Que é Ela um vai bom subir, marcador. né? A creatinina subir naquele paciente congesto é um bom marcador que você está secando ele adequadamente. Certo, Mas é tão difícil né? a gente tentar explicar isso para nós mesmos e para os outros colegas, assim, né? Tem isso. Não, Né? eu ontem mesmo eu recebi no consultório um paciente que sumiu, mora no interior da Bahia, sumiu, me volta 1 ano e 3 meses depois de sair de um IC descompensado. E me volta daquele jeito, 10 quilos acima do peso. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço? As vésperas de Natal e Ano Novo, né? Então, assim, mas é aquele paciente que está escrito na cara dele que eu vou ter que botar em máquina. Sim. Mas e existe aquela resistência, né? Então, realmente, é o nosso dia a dia, essa angústia. E muitas vezes a gente põe em máquina, né, Thiago? Paciente com 25 de clearance, com 30 de clearance, mas não consegue manejar volume, não consegue Sim. manejar volume. E esse paciente ele fica em máquina e melhora a qualidade de vida. E às vezes reduz internação a um ponto que você fala: não, cara, eu vou deixar esse paciente em máquina, né?
Acho que para cardio, esse paciente é o cara que mais dá trabalho, né? Porque você não consegue manejar volume, você tenta, você não dá, ele já não responde mais, ele está hipertenso, ele tá. Tanto que a gente chama muito a nefro e fala, putz, e aí começa a tirar a medicação. O cara tá com 3, 4 doses, 4 classes de antihipertensivo por congestão. E Sim. aí ele começa a terapia de substituição renal e a gente começa a tirar as coisas. E aí ele fica só com o que ele tem para insuficiência cardíaca. E aí ele começa a melhorar. Tira IECA, tira bloqueador de mineralo, porque o potássio sobe. O cobertor fica curto demais, né? Fica complicado mesmo o manejo. Eu brinco com um amigo nosso, que é nefro, que eu falo assim, cara, agora que você vai dialisar ele, eu vou dar um talo de todas as coisas que dão hipercalemia, que agora está resolvido, né? Mas o pior é que não está resolvido, né? Não tá, né? Resolvi pro cardio, né? Pro ortopedista da clínica. Não, e assim, a Manuela falou, mas mesmo os pacientes dialisando, às vezes, é difícil de dialisar, o paciente não tolera ultrafiltração. E assim, o que a gente vê de melhor é a peritoneal nesses pacientes. A gente tem vários pacientes que tinham reinternações frequentes. Quando você coloca ele em peritoneal, o paciente para de reinternar, assim, esse paciente com a doença renal mais avançada, assim. Tá. E é outro tema que não é muito abordado, né? A gente não fala tanto de peritoneal para esses pacientes, mas a nossa avaliação empírica, assim, é que é melhor do que a hemo para controle dos sintomas. Não sei o que você acha, Manuela. E você, Fabrício? Então, Thiago, eu tenho poucos pacientes em DP por IC, muitas vezes porque a grande maioria dos meus pacientes tem contraindicação para DP, cirurgia, prévia. Então, assim, você tem que selecionar muito bem. Por exemplo, esse paciente que eu acho que ele vai acabar caindo em máquina, uma possibilidade para ele, já que ele mora no interior longínquo da Bahia, era DP. Quando eu fui olhar, ele teve uma cirurgia grande para uma úlcera do adenal e foi muito manipulado. Então, cara, é aquele paciente que não vai evoluir bem na DP, né? Sim. A gente poderia... É aquele abdômen avental enorme e que se não tivesse manipulação, até ultrafiltrando, daria para a gente tocar, mas não dá para encarar. Então, sim, cara, tem muita situação assim que realmente é avaliar caso a caso, né, Thiago? Mas realmente, assim, alguns outros colegas têm experiência com a ADP na IC descompensada Esse eu não tenho, esse é desafiador. Na descompensada é desafiadora. Mas tem alguns locais que fazem, né? Em Mas Botucatu fazem. Pois é. Mas é bem interessante. Eu acho que a gente tem que abrir o leque, né? Eu acho que assim, a gente tem que dar várias opções. Tem que ter várias opções no cardápio, porque cada caso é um caso. Eu acho que nesses casos realmente são interessantes. Só aqueles que o que ela desenhou foi exatamente aquele que ele não teria uma indicação clássica de terapia dialítica, ainda tem um clearance residual ali razoável, mas por causa da insuficiência cardíaca ele descompensa muito frequentemente. E aí eu vejo essa zona de penumbra aí, que a ADP parece ser muito boa mesmo. Ele tem uma diurese residual, você consegue fazer uma ultrafiltração com menos efeitos hemodinâmicos e tal. Então, assim, eu sou entusiasta. Não tenho, nesse momento, tenho tido poucos, e a gente tem tido algumas dificuldades com nós, como nefrologistas, temos que olhar melhor também a própria diálise peritoneal, porque você oferece como um menu para alguns pacientes, né? E eu não sei se a gente tem sido pouco convincente com eles quando você oferece a diálise peritoneal também, como duas opções terapêuticas, mas nesse caso especificamente eu acho ele uma opção boa, embora eventualmente tem dificuldades, como a Manu falou, né? Contraindicações outras. Mas eu acho que é uma zona aí que cai bem. Eu concordo, Thiago. Acho que eu me lembro que na residência a gente tinha um ou outro caso, sabe, aqueles pacientes de renal crônico com clínice de 30, estavam internados na cardiologia com dobuta, sabe? E a gente começou a discutir com a cardio para botar em diálise peritoneal. Na época era o Mário Ernesto e foi uma coisa que foi muito bem efetiva naquela ocasião. A gente usava muita digoxina, né, Fabrício? Na época. Não fala, Manu, a idade.
Gente, a discussão está muito boa aqui, mas já estamos nos aproximando das 9 horas. Eu tinha prometido para todo mundo que eu ia encerrar todas as reuniões 8h30, mas não dá, os temas são muito relevantes. Então, Juliana, assim, muito obrigado novamente. E gostaria de falar com os presentes aqui, né, que é super importante aí a adesão à nossa sociedade, e a gente vai disponibilizar essa apresentação no nosso canal do YouTube. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço todos vocês aí, uma honra participar. Obrigado mesmo. Valeu. Um abraço, um abraço. Boa Obrigado. noite, um Abraço. abraço. Tchau, tchau, boa noite. Tchau.